como formatar um texto dentro do Word 2013. Essa formatação é o tipo da letra, que é a fonte, e os espaçamentos dos parágrafos. Então, primeiro eu vou selecionar o texto, aí eu venho aqui na página inicial, escolho, dentro dessa caixa aqui, eu escolho a fonte que eu vou usar. Por exemplo, se tu for fazer um trabalho com normas, verifica qual a norma tu está utilizando para o teu trabalho. Eu vou colocar essa fonte aqui, ó, Times New Roman, que é uma fonte padrão da norma ABNT. Clico sobre ela, a fonte alterou. Observe bem que a fonte ficou diferente. E aqui ao lado da fonte eu tenho um valor, que é o tamanho da fonte. Eu posso clicar na seta também e escolher o tamanho que eu achar apropriado, ou então o correto que eu vou usar. Eu vou colocar, por exemplo, aqui o tamanho 14. Outra forma de mudar o tipo da fonte dentro do Word é clicando aqui na caixa da fonte e digitando, por exemplo, agora eu vou colocar o nome dessa fonte aí, Verdana. O mesmo acontece aqui, ó. Lá no valor da fonte eu clico e posso também informar o valor. Eu quero que tenha, por exemplo, o tamanho 12. Ele altera. Essas ferramentas aqui do lado, esse A com uma seta que aponta para cima, o outro que aponta com uma seta para baixo, também serve para aumentar o tamanho da fonte. Ele vai aumentando de 2 em 2, ou diminuir também de 2 em 2. Essa outra ferramenta aqui, com o nome maiúsculas e minúsculas, que tem um A maiúsculo e minúsculo, ela muda o texto selecionado para a letra maiúscula ou minúscula. Basta eu clicar, aí eu vou escolher as opções. Por exemplo, eu quero que esse título aqui com o nome formatação de texto fique todas em caixa alta, que no caso é o maiúsculo. Seleciono e coloco maiúscula, ou tudo minúscula, ou só a primeira maiúscula. Coloco todas as iniciais maiúsculas. Aqui do lado eu tenho uma outra ferramenta que o nome dela é limpar formatação. Por exemplo, esse meu texto aqui, ele já está com uma formatação Verdana 12, e se eu quiser limpar essa formatação, eu posso vir aqui, ó. Ele limpa, ele volta para a formatação padrão do Word, que é o calibre 11. Nessa parte de baixo, eu tenho esse N, é o negrito, o I itálico e o S sublinhados. Por exemplo, eu quero que esse título aqui fique negrito, eu seleciono ele e clico no N. Ou também eu posso dar o atalho no teclado Ctrl N. O mesmo acontece para esse aqui. Por exemplo, eu quero que ele fique itálico. Seleciono, clico na ferramenta do I, ou então atalho Ctrl I. E também eu tenho o S de sublinhado. Clico, sublinhou, Ctrl S. O próximo é esse campo aqui de ferramentas com o nome parágrafo. Eu vou selecionar meu texto, que eu tenho os 4 tipos de alinhamentos que eu posso usar dentro do Word. Tenho esse aqui, que é o alinhado à esquerda, o atalho Ctrl Q. Tenho esse outro aqui, que é o centralizar, posso usar o atalho Ctrl E. Tenho esse aqui, que é o alinhamento à direita, posso usar o Ctrl G. E tenho esse último aqui, que é o alinhamento justificar, posso usar o Ctrl J. A próxima ferramenta, ela define os espaçamentos entre as linhas e os parágrafos do texto. Por exemplo, eu vou clicar e aí você vai observar esse menu suspenso com alguns valores predefinidos de espaçamentos. Por exemplo, espaçamento 1, percebe-se que a linha fica bem juntinha. Se eu coloco o espaçamento 2, observe que afastou bem agora o espaço entre as linhas. Eu vou usar aqui 1,5. Próxima ferramenta é essa aqui, ó, marcadores. O que ele faz? Ele cria uma lista de marcadores. Vamos usar aqui embaixo. Vou selecionar esses 3 títulos e vou clicar na seta e vou escolher o marcador que eu quero para esses títulos. Por exemplo, eu quero essa seta aqui. Pronto. Eu não gostei. Eu quero esse quadrinho. Aí você escolhe o que é mais indicado para o trabalho ou então o que você acha mais legal para o teu documento. A outra ferramenta ao lado, numeração, ela cria uma lista numerada. Como funciona essa ferramenta? Assim, ó, seleciono os títulos que eu quero e vou lá e defino a numeração para esses títulos. Observe, tá aí, ó. Essa outra ferramenta aqui, lista de vários níveis, ela cria uma lista numerada com nível diferente. Por exemplo, quando você está lendo um livro ou qualquer documento, percebe-se que tem lá tópico 1, 1.1, 1.2, 2.1. Quando você quiser colocar em um trabalho
esse formato de 1.1, você utiliza lista de vários níveis. Eu vou utilizar esses 3 títulos aqui, vou selecionar os 3 e vou vir bem aqui, ó, na seta, e vou escolher essa opção aqui para esse exemplo que eu citei agora há pouco. Clico sobre ele, observa que ele ficou normal, 1, 2, 3. Só que formatação de texto é o título principal. E esse 2, tipo de letra, eu quero que seja um subtítulo. Assim mesmo como o espaçamento dos parágrafos. Eu quero que seja um subtítulo referente ao título 1. Como é que eu faço para esse aqui virar 1.1 e esse 1.2? Eu seleciono e venho aqui nessa ferramenta, aumentar recuo. Quando eu clico em aumentar recuo, observe que automaticamente ele atualizou para 1.1. Se eu clico mais uma vez, percebe que ele vai aumentando o recuo e vai criando novos níveis. Posso diminuir se caso eu exagerei no clique. Então, por exemplo, aqui é 1.1 e esse aqui é 1.2. Tá aqui, ó, tá pronto o nosso texto, formatado, alinhado padrão, espaçamentos tudo ok. Então, dentro do Word, o básico da formatação, tipo da fonte e alinhamento dos parágrafos é isso aqui.